dia, gente. Bom dia. Professor Alisson aqui. Bom dia, sétimo ano. Professor Alisson aqui, dando início à nossa aula de introdução à álgebra. Hoje nós não iremos ter interação pelo Zoom, porque eu achei interessante passar essa aula assim pelo vídeo, né? Aqui eu tenho um pouco mais de recursos, então vamos lá, né? Vejam. Falando introdução à álgebra, a gente primeiro vai ver o que vem a ser a álgebra. Em seguida, nós vamos trabalhar com o conceito de expressão literal. Beleza? Guardem essas palavras porque elas serão muito importantes. Tá bom? Primeira coisa que a gente tem que ter noção é o que é essa tal álgebra que eu estou falando, tá? A matemática, gente, ela é uma ciência muito antiga e abrange muitas áreas do conhecimento humano, muitas mesmo, tá? A engenharia, a física, a química, todas elas envolvem matemática, tá bom? A aritmética, por exemplo, é o ramo da matemática que estudamos desde que entramos na escola, ok? A aritmética, gente, é o ramo da matemática que a gente estuda desde que entra na escola. Como assim? As estruturas de contagem, 1, 2, 3, 4, 5. Aí temos os números inteiros, números racionais, as frações, os decimais, as operações de soma, multiplicação, divisão, radiciação e potenciação. Tudo isso faz parte da aritmética, ok? Do uso dos números para a contagem, tá bom? Deixa eu me trocar de lugar aqui na tela. Eu prefiro ficar nessa parte. Tá bom? Vem que aqui eu vou ficar na frente do nome. Não, deixa assim mesmo. Aí o que acontece? Vou jogar mais pro canto. Pronto. Continuando, nós temos agora também a geometria. A gente trabalhou geometria mais no ano passado, quando vimos formas geométricas, triângulos, quadrados, quadriláteros. Aí vimos o pentágono, vimos o hexágono, vimos a parte de quadriláteros, vimos a parte de círculo também, tinha comprimento, raio, tudo mais. Isso são todos os conteúdos, são conteúdos voltados para a geometria. Como o nome diz, medida de terra, né? Geo, terra, métria, medida, então medida de terra. Então é a parte da matemática que trabalha com conceitos de medida, ok? Medidas. E a gente tem a álgebra agora. Essa álgebra, gente, ela é o ramo da matemática que lida com números, mas também com símbolos e letras para representar quantidades e operações, tá? A álgebra, ela vai lidar com símbolos, letras, desenhos, tá? Aqui embaixo eu botei até alguns. Começando de cá para lá, nós temos o alfa, o beta, o pi, o epsilon, o mi, o delta, aí o A, B, C, X, Y, Z. São letras muito utilizadas na matemática com um cargo moral. Por exemplo, o alfa e o beta geralmente são utilizados na representação de ângulos. O pi é um número grego que representa o diâmetro dividido pelo raio. Se não me engano, ou é o contrário. Temos o epsilon, que geralmente representa somatórios. O mi é uma medida muito usada na física. E o delta seria a variação de dois valores. Não precisa gravar isso não, tá? Mas, deixando claro, todos eles têm uma função ali matemática que a gente meio que já é comum para outras pessoas além do sétimo ano utilizar. Então, por isso que essa parte do capítulo se chama Introdução à Álgebra. Ah, gente, desculpa, eu esqueci de avisar, mas eu vou na hora
que eu postar, eu vou avisar. Página 64 e 65 e 66 e 67 do livro. Então vão lá no livro, página 64, tem grande parte disso que eu estou falando tá lá, beleza? Aí o que é que a gente vai ter? Na introdução à álgebra, o conjunto de símbolos, números e letras normais ou gregas formam a nossa linguagem matemática. Linguagem matemática é essa que é como o português. Quando a gente enxerga os números e os símbolos, a gente consegue ler o que está escrito. Por exemplo, nesse primeiro aqui, a gente vai ter 4 mais 5 igual a 10. Sentença errada, mas a gente consegue ler, tá? 4 mais 5 igual a 10. Neste daqui de baixo, a gente vai ter 30 mais A igual a 120. Neste aqui, 4 ao cubo, 4 elevado a 3 é igual a 64. No de baixo, a gente tem IMC é igual a P dividido para H ao quadrado. Índice de massa corpórea é igual a peso dividido para altura ao quadrado. É uma forma de se escrever, tá? E essa aqui é uma fórmula bem conhecida minha. Estudei física na faculdade também, junto com matemática. E é a fórmula da velocidade média. Vm é igual a delta espaço, delta t. Delta S, delta t. Sobre delta t. O S representa espaço e o T representa tempo. Representa? Sim, gente, representa. Espaço, achou-se que seria interessante escrever com a letra S para representar. Então, usou-se S para representar o espaço. E tempo pela letra T. Da mesma forma que aqui, no do IMC, índice de massa corpóreo é igual a P, que é de peso, e H, que lembra a altura. Ok? As sentenças matemáticas, gente, como está na página 64 do livro, podem ser de dois tipos. Fechadas, ou seja, não possuem um valor oculto, todos os números estão presentes. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. Sentenças fechadas. E sentenças abertas, como por exemplo essa que está escrita ali embaixo. Elas possuem o valor oculto, as sentenças abertas. Por exemplo, um número que somado com 7 dá 10. Esse número é o número 3. Um número que multiplicado por 20 dá 40. Esse número é o número 2. Estas seriam as sentenças chamadas de sentenças abertas, ok? Agora que falamos sobre sentenças matemáticas e sobre o que é em si essa álgebra que a gente tanto fala, vamos falar sobre as expressões literais. Nesta parte eu peço que você redobre a sua atenção, tá? Vamos lá. Expressões literais são expressões que construímos quando passamos uma sentença da linguagem corrente para a linguagem matemática. Por exemplo, gente, é quando você utiliza a fala para expressar um problema matemático e você transforma esse problema matemático em uma operação ou usa a escrita matemática. Como assim? Imagine que você está lá, olha, antes de continuar aqui, tá? Você estava no quinto ano. Aí tinha lá, João tem 10 cartas e Rodrigo tem 10 cartas. Quantas cartas João e Rodrigo têm no total? A gente passava para a linguagem matemática quando a gente fazia 10 mais 10 igual a 20. Sim, porque a gente estava escrevendo o mesmo problema citado na parte de cima, o mesmo problema citado na parte de cima do problema, a gente estava escrevendo utilizando símbolos matemáticos, ok? Então, por isso, linguagem matemática, expressões literais são expressões que contêm letras. Vamos lá. Expressões literais, pronto. Antes de continuar, desculpe. Expressões literais vêm do literal, vem da utilização de letra. Então, expressões
que usam letras ou expressões faladas, tá bom? E a gente vai passar essas expressões faladas para a linguagem matemática utilizando símbolos e letras, ou símbolos e números, ou números e letras, ok? Vai depender da situação. Vocês vão ver agora. Por exemplo, o dobro de um número pode ser representado por o dobro de um número. Eu não disse qual é este número, não é? Se eu não disse qual é esse número, o dobro dele, o dobro de alguma coisa é 2 vezes alguma coisa, não é? 2 vezes este número. Número não começa com a letra N? Então vamos usar a letra N para representar o número. 2 vezes N, que é o que você encontra aqui embaixo. 2 vezes N. Onde N é esse número que eu não conheço. O dobro de um número pode ser representado por 2 vezes N, pois 2 vezes alguma coisa é o dobro, e N é um número que eu não conheço. Ok? Outros exemplos, eu vou citar aqui. Tem mais 3 exemplos, achei interessante por bastante exemplo dessa parte, porque ela é bem cobrada. Estou na página 65 atualmente do livro, tá? 65, já pulando aqui para 66. A gente vai ter aqui, por exemplo, outros exemplos, tá? A metade dos eleitores de uma cidade é igual a 3.200. A metade dos eleitores de uma cidade é igual a 3.200. A metade dos eleitores. Eu sei quantos eleitores tem nessa cidade? Não façam um cálculo para descobrir. A pergunta está na escrita do problema. A metade dos eleitores. Ele não diz quantos eleitores são. Então, quando eu penso em a metade, seria o número de eleitores dividido para 2. Seria isso a metade. Aí vem a seguinte questão. Eleitores não começa com a letra E? Então, eu vou utilizar a letra E para representar os eleitores. A gente vai ter, então, a metade dos eleitores como sendo E dividido para 2. Como está escrito aqui, ó, tá vendo? E dividido para 2. E a gente vai ter que isso é igual... Vou me pôr... Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Vou me pôr aqui em cima. Isto é igual a 3.200. Então, E dividido para 2 é igual a 3.200. Onde como a gente acabou de ver, é o número de eleitores. É o número de eleitores. Um outro exemplo é este aqui, tá? O triplo de um número é igual a 33. O triplo de... Eita. Gente, aqui tá errado, tá? Deixa eu tentar melhorar aqui para vocês, tá bom? Rapidão. Aqui. Desculpem. Tá bom? O triplo de um número vai ser 3 vezes este número. Vou fazer aqui em cima. 3 vezes este número, que eu vou usar o N, não é? Para representar, é igual a 33, tá bom? O triplo de um número seria 3 vezes esse número. Esse número não tem um nome certo, então vou usar a letra N para representá-lo. 3 vezes N é igual a 33, que é um dado que está sendo dado no problema. Onde este N é o número que está faltando, tá bom, gente? Peço perdão por esse erro aí. Ignorem esse número que está aqui embaixo, tá? O triplo de um número é igual a 33. Então, é 3 vezes esse número, que eu represento pela letra N. 3 vezes N, igual a 33. Ok?
e esse n vai ser este número, tá bom? Vamos lá, dar continuidade. Agora a gente vai ter um exemplo, o último exemplo, tá? A terça parte do comprimento da base do triângulo é menos 4. A terça parte do comprimento da base. O que é a base de um triângulo? Eu tenho B como sendo um lado, C como sendo outro lado e A como sendo a minha base. Base não é onde a gente apoia, e a gente está apoiando o triângulo em A. Então, a terça parte do comprimento da base, a terça parte de alguma coisa é essa coisa sobre 3, ou essa coisa dividido para 3. Então, quando eu falo a terça parte do comprimento da base, eu estou falando que é a base dividido para 3. Como a base ali tem a A, então A dividido para 3 menos 4, ok? A dividido para 3 menos 4. Por fim, nós temos também que trabalhar com o sentido de termo de uma expressão algébrica ou literal. A gente precisa saber dar nome, isso está na página 66, tá? A gente precisa saber dar nome a cada termo que está presente na expressão algébrica, ok? Ou literal. Algébrica ou literal é a... Gente, desculpa, tinha dado aquele probleminha na tela, acabou que não gravou os últimos 4 minutos do vídeo, mas tudo bem. Eu estou regravando aqui, tá? Aí vejam. Esses termos ou expressão algébrica literal, eles são cada termo presente em uma expressão algébrica, ok? Expressões algébricas contêm letras e números, como eu já falei. Então, cada termo presente vai ter um nome. Por exemplo, a parte literal é o nome dado às letras que aparecem na expressão. Por exemplo, se eu quisesse voltar aqui, o A seria a parte literal, entendeu? Do mesmo modo, aqui o N seria a parte literal e o E seria também a parte literal. São as letras presentes na expressão algébrica. Temos os coeficientes, que são os números que acompanham as letras. 3 vezes N, 4 vezes M, 20 vezes H. O 3, o 4 e o 20, nessas expressões que eu acabei de dizer, seriam os meus coeficientes, porque eles acompanham as letras, ok? E temos o termo independente. Esse termo independente é o nome dado aos números que estão desacompanhados de uma parte literal, de uma letra, ok? Por exemplo, aqui, você tem 4 vezes x mais 12. 4 vezes x mais 12. 4 é o meu coeficiente, pois acompanha a letra x. X, então, é a minha parte literal. E o 12, que está sozinho ali afastado, é o termo independente, ok? Temos, gente, nas expressões algébricas, nós também temos termos chamados de semelhantes, tá bom? Termo semelhante não tem nada a ver nem com coeficiente, nem com parte independente, né? Tem a ver apenas com a parte literal, que seria a letra, ok? Se dois termos algébricos ou expressões algébricas possuem a mesma parte literal, então a gente chama eles de termos semelhantes, ok? E a gente vai ter o seguinte, por exemplo, 5x e 4x, ambos não possuem o x como parte literal, então ambos são semelhantes. 2b e b, ambos possuem o b como parte literal, então ambos são também semelhantes. Se eu tenho 4n e 20n, ambos são semelhantes, pois ambos possuem o n como termo, tá bom? É isso, gente. Acabamos aqui, tá? Para vocês, deixo a página 64 do livro para vocês fazerem a atividade enquanto
aula de hoje, tá? Durante a aula de hoje. Página 4 do livro, tá bom? Dúvidas, podem me mandar para o WhatsApp, beleza? Se eu demorar a responder é porque eu estou no ônibus, tá bom? Hoje de manhã eu tô tendo que resolver umas coisas, tá bem? Página 67 como atividade. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.